Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins pela Astral TV. Sempre trazendo artistas, escritores, espiritualistas também, não é? Mas hoje eu falo com um convidado muito especial, gente. É um cineasta, roteirista, jornalista, escritor, ator e cantor. Quer dizer, sapateia também, né? Com especialização em comunicação, rádio e televisão. Gente, ele dirigiu curtas, além de documentários premiados, como São Paulo e Hi-Fi e A Volta da Pauliceia Desvairada. Ele também é autor de livros como O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome e Traga os Cavalos Dançantes. Como educador, Luffy ministra oficinas e cursos sobre cinema e outros temas. No YouTube, ele também mantém o canal Nafita Luffy. Focado, um trava-línguas, hein? Focado em cultura pop vintage. Atualmente, Luffy está filmando o documentário Cinema Intruso. Ou seja, o meu amigo Luffy Steffen não dorme, né, gente? Bem-vindo, querido. Obrigado. Que bom ter Obrigado. você aqui. Um prazer estar falando aqui. de arte e cultura, né? Num momento muito especial, onde a gente pode novamente respirar cultura nesse país, não é? Puxa, é verdade. É. uma benção, né? Você é uma especialização em comunicação, então você fez rádio e TV, foi isso? Sim, a minha formação acadêmica foi rádio e televisão, mas ao mesmo tempo eu estudei cinema livre, né, em cursos aleatórios, estudei muito cinema em cursos livres, né, mas a faculdade mesmo foi rádio e TV, mas tá próxima, né? Tá próximo, né? São só formas diferentes de falar sobre a mesma coisa às vezes. Comunicação audiovisual, né? Na faculdade eu já fazia alguns curtas de ficção narrativos no ambiente acadêmico. Apesar de eu ser rádio e TV, as pessoas faziam programas de TV, faziam programa de rádio, né, na faculdade. Eu já queria fazer coisa narrativa, né? Então o cinema sempre foi a minha praia mesmo. Mas eu gosto também de televisão, de rádio, enfim, eu gosto de comunicação, né? Vou fazer uma perguntinha assim, sem vergonha essa perguntinha. Sim. A formação acadêmica atrapalhou um pouquinho a sua criatividade? Não, acho que não. Não sei dizer. Ela não te cerceou, Não. Não, porque eu já queria, eu fazia muita coisa por fora já, né? Eu estava na faculdade, mas eu não queria ficar restrito ao que acontecia lá dentro. Eu já estava fazendo, então os meus primeiros 2 curtas profissionais, vamos dizer assim, que foram exibidos fora do ambiente acadêmico e que participaram de festivais, eu fiz enquanto eu estava na faculdade ainda. Eu fazia por fora as coisas, já queria fazer, acontecer, né? Queria causar. Você já né? estava voando fora já estava fora do ninho, né? Já não estava na gaiola mais. Eu já queria fazer coisas fora, e também por causa disso, eu tinha uma certa inadequação, porque o pessoal da faculdade, do curso, começou a trabalhar na televisão, foi fazer estágio em rádio, não sei o quê, e eu não queria isso, eu já sabia que eu queria fazer filmes, fazer narrativas, né? Então eu comecei a fazer uns curtas independentes mesmo, de guerrilha. E foram os meus 2 primeiros curtas, eu ainda estava na faculdade. Ainda estava na faculdade. Estava, ainda era aluno. E esse processo, a gente já está falando, né? Guerrilha, porque de repente o espectador ele não entende muito bem quando usa determinados termos. Guerrilha é guerrilha mesmo, gente. É no sentido de enfrentar assim. Não é um tigre, não. São vários, né? São vários. É uma coleção de tigres todos os dias pulando em cima do seu pescoço para você não fazer. Não é? Pulando no pescoço, é bem isso. Equipamento que não funciona. Não, é uma barra. Pessoas que prometem que vão vir para dar aquela força e não vêm. Não vem. Porque a guerrilha basicamente é o quê? Você não tem dinheiro para pagar ninguém. Nem você mesmo, então é tudo mais difícil, você tem que fazer na raça, conseguir coisas, né, implorar para as pessoas fazer, e aí é difícil, né? Passar o chapéu. Então meus primeiros curtas todos foram nessa base, até eu conseguir começar a ganhar editais, que demorou muito tempo, para eu começar a saber o que era ter recursos para fazer os filmes, né? Todos os primeiros curtas foram na guerrilha mesmo. Uma barra. E não tem outro jeito de mostrar para as pessoas que somos capazes, né? Exato, porque se você não consegue ganhar editais, no caso, ou consegue o apoio de instituições, né? Como é que você vai fazer? Você vai ficar esperando, né? Eu não queria ficar esperando o dia que alguém fosse apostar. Falei, não, eu tenho que apostar em mim, né?
Aí eu fui fazendo as coisas e deu certo, né? Fui crescendo, acho que deu certo. Ah, eu conheço cinquentões aí que estão esperando ainda que Cinquentões é ótimo. Não, eu conheço cinquentões aí que estão esperando ainda alguém chegar e falar assim, olha, tá aqui a grana, É, faça o seu filme dos teus sonhos, porque aqui eu é, tenho 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, ó, é. para você fazer o seu primeiro Isso, filme que ninguém te conhece. sim, Mas eu vou te isso é arrumar o... 10 milhões E para acho fazer que um isso é filme. qualquer forma de arte, né? E não Ficar rola, esperando. né? No começo, o artista. É que para outras artes é mais fácil você fazer sozinho, tipo artes plásticas, literatura. Quer dizer, não estou menosprezando essas artes, né? Não é isso. Mas é Melhor que. para você, porque eu sou formado em Belas Artes e a Não, coisa não é não, eu brincadeira. sei, mas o que eu quero dizer é assim, para você produzir o seu trabalho, por exemplo, se você é um pintor, Sim, você vai pintar e vai claro. colocar o quadro no lugar. Eu sei que é difícil, tudo é difícil, mas pelo menos a feitura ou um livro, né? É você lá escrevendo. Um filme não, você depende de Depende de muita 300 coisa. pessoas, né? Você não consegue fazer sozinho. O teatro também é difícil. É claro, você pode fazer um monólogo, fazer uma coisa à la Denise Stoklos, né, e fazer tudo e meio que se fazer. Mas o cinema é difícil, porque é a junção de todas as artes. Então você depende de muita gente e quanto maior o filme, mais gente envolvida, né? Mas tudo bem. O que foi mais difícil superar nesse primeiro momento? Na época que eu comecei, Sim. era isso, era um É que hoje é engraçado, né? Faz tanto tempo que hoje parece que ficou lembrar da época, falar, não foi tão difícil assim, mas na Lembrar, a época gente romantiza como a quiser, gente né? romantiza, Não. porque parece que era mais fácil, não, assim, não era tão difícil, mas sim, era difícil, era difícil. Era difícil principalmente eu acreditar que aquilo ia me levar a que eu ia chegar em algum lugar um dia, né, que eu ia conseguir viver disso, ou ter uma estrutura de carreira. Era difícil acreditar, porque você estava fazendo os filmes, era meio no escuro, né? Eu fazia curtas, mandava para festivais, alguns festivais aceitavam, então comecei a ter os filmes circulando, mas era tudo muito assim vago, porque você não tem garantia de. Bom, até hoje eu também não tenho garantia de nada, não é isso, mas era uma situação muito assim nebulosa. Sei lá, o que vai acontecer comigo? Eu vou continuar fazendo. Então eu tinha outros trabalhos, na época eu trabalhava como jornalista também, muito tempo, para, né, me sustentar, não sei o quê. Claro. Ia fazendo os filmes. O difícil era isso, era acreditar que um dia ia mudar, ou aonde eu vou chegar com esses filmes. Mas realmente valeu a pena, porque eu fui fazendo as coisas, né? E depois o meu trabalho foi crescendo, eu consegui fazer coisas mais consistentes, e aí os curtas eram muito independentes, muito roots, né? Muito assim, underground, né? Aí depois eu fui fazendo trabalhos um pouco mais elaborados, consegui fazer. Aí comecei a fazer os longas, aí veio a fase dos livros, da série, enfim, comecei a dirigir mais coisas. Aí a coisa foi crescendo, né? Então hoje, digamos, eu tô aqui, sou um cineasta, mas claro que eu ainda tenho que, cada vez também os tigres continuam pulando no pescoço, né? Não, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, nós não temos uma grande indústria ainda. Infelizmente não existe. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que não sei se eu já recebi pelo menos uns 150 cineastas nesse tempo que eu tenho esse programa, né? E o Morcego também, onde eu recebo os de terror. E eu falo o seguinte, o dia que aparecer um aqui que disser assim, ó, foi muito fácil, a minha vida foi muito tranquila, como cineasta, eu vou falar assim, mentiroso. Né? Ou herdou ou ganhou na loteria. Mas tem esses que existem, que talvez eles não falem, mas tem alguns cineastas no Brasil, eu conheço alguns, que para eles foi mais fácil. Por quê? Porque às vezes você já vem de uma família rica, com isso você consegue, por ter dinheiro, às vezes, transitar para festivais mundo afora. Você faz os contatos, as coisas vão, tudo facilita. Esses não vieram ainda. Então, vai ver que esses não vieram aqui. Esses não vieram ainda. Esses não vieram ainda. Não, mas eu tava conversando ontem com o Cristiano Souza, que você conhece. Conheço. E conversando com ele ontem, né, sobre amigos que trabalham com grandes espetáculos de teatro. Sim. Às vezes o que ele gasta para apresentar um espetáculo durante um mês era o suficiente para ele se aposentar e nunca mais na vida trabalhar, porque as pessoas não têm noção de quanto custa. Não é? É tudo muito então, caro. Para um pai de um cineasta ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro mesmo. Dinheiro para ter assim 30 milhões para tirar e botar na mão do filho e falar, faça um grande filme. Ou mesmo para o filho ter uma estrutura de vida para poder se correr dedicar atrás, exclusivamente a esperar. isso. Montar uma produtora, fazer as coisas por conta. Porque o problema é esse, você tem que. O trabalho de cineasta é difícil porque
você tem que... Se você tem que ganhar dinheiro, sustentar e ao mesmo tempo é mais difícil. Se você não precisa trabalhar para viver, vamos dizer assim, você já tem uma infra, já tem uma estrutura financeira, fica mais fácil você se dedicar full time ao seu trabalho de cineasta. Porque não dá para você perguntar para um artista, ah tá, mas o que você faz? Você trabalha em quê? Você trabalha em quê? A arte é trabalho. Exato. Né? Mas aí a vida segue, não é? Sim, sim. A gente fala sobre isso porque de repente tem um jovem cineasta te assistindo, nos assistindo. Então, para entender que as coisas não são fáceis, mas que não é impossível. Não é impossível. Né? E para a mãe do cineasta também, né, entender que é isso mesmo. É né? isso Vai mesmo. lutar, e, enfim, então se puder dar uma força, dê. Né? Porque vale a pena no final, essa é que é a história. Sim. E a vida segue. E nós temos aqui, você dirigiu documentários premiados, Sim. como São Paulo em Hi-Fi e A Volta da Pauliceia Desvairada. Claro que você vai iniciar, né? Respondendo um pouquinho sobre... Você vai me dizer o seguinte, o que 2 trabalhos como esse muda na vida de um cineasta? Bom, para mim foi importante porque foram meus primeiros 2 longas e ao mesmo tempo meus primeiros documentários, porque os curtas que eu tinha feito antes eram ficcionais, né? Eu nunca tinha feito documentário. Quer dizer, meu último curta, que é o Baile de Formatura, que foi o 10º, ele era uma mistura de ficção com documentário. Mas era uma outra proposta e tal. Agora, esses 2, eles eram documentários mesmo, jornalísticos, né? Mais assim, documentários mais clássicos no formato, né? Do gênero documental. Então foi legal para mim, porque foi importante também por serem longas, meus primeiros longas. Eu acho, né? Também não sei se os puristas vão falar que não é isso, mas na minha visão, é mais fácil fazer documentário do que filme de ficção. Então, para mim foi bom treinar no formato longa, documentários, porque daí quando eu cheguei no meu 3º longa, que é o Nós Somos o Amanhã, que é meu primeiro de ficção, Claro. digamos que eu estava um pouco mais preparado para fazer uma coisa em larga escala, por causa desses documentários. Ok. Nós vamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque a gente vai conversando, a gente vê que o tempo já passou. Daqui a pouquinho, gente, após o intervalo, a gente volta com mais um pouquinho sobre esses 2 documentários com o Luffy e o que está acontecendo agora. Não saia daí, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, batendo aqui esse papo super gostoso com o Luffy Steffen. Gente, e falávamos antes do intervalo, no primeiro bloco, sobre 2 documentários, São Paulo em Hi-Fi e A Volta da Pauliceia Desvairada. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Então, eles são documentários sobre a noite LGBT de São Paulo. Sim. Então, o primeiro, A Volta da Pauliceia Desvairada, foi feito em 2012. Então, ele falava da noite daquele momento. A gente saiu às ruas para registrar a noite LGBT, QIA+, LGBT+, daquele momento, São Paulo, né? Sim. E foi 1 mês de gravações pela madrugadas afora, para a gente peregrinar nos lugares e entender que lugares eram esses, casas noturnas, bares, os lugares, os pontos, Claro. né? Então, na época, era um filme de registro, né? Sim. Assim, só que hoje ele ficou histórico, porque já faz 12 anos, né? Então, a noite já mudou muito, né? Então, o Pauliceia Desvairada acabou virando um registro. Hoje ele é um documentário daquela noite. Daquele período, né? Daquele período que acabou, que já é bem diferente e tal, né? E o São Paulo em Hi-Fi, que foi feito logo depois, em 2013, mas foi lançado oficialmente em circuito em 2016, ele é uma coisa da memória. Então, é a noite LGBT de São Paulo antiga, dos anos 60, 70 e 80.
Então aí é o contrário, a gente foi na casa das pessoas, dos sobreviventes dessa noite, entrevistar essas pessoas, as memórias, as lembranças desses pioneiros, né, pessoas LGBT+, que fizeram essa noite, né, que abriram aí o caminho. E o São Paulo em Hi-Fi acabou sendo um filme muito, né, que as pessoas amaram muito, ele foi muito abraçado, né, um filme que até hoje é cultuado, eu recebo muita mensagem, as pessoas amam o filme, né, ficou um filme muito legal, assim, né. E foi muito bacana fazer esses documentários, tanto que eu quero fazer outros documentários, já tenho outros documentários em ação, Claro. né, por aí, mas ainda não foram lançados, né. Tenho um novo que eu fiz agora, que está sendo finalizando agora, que é um documentário chamado Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil, que é exatamente isso, é um filme sobre a imprensa LGBT no Esse Brasil. tema é bem fixo para você, o tema da questão LGBTQIA+. Sim, todos os meus filmes até hoje, livros, séries, tudo que eu fiz é ligado à questão LGBT. E no caso dos documentários, me Sim. interessa fazer esse registro da memória. Então, o São Paulo em Hi-Fi foi isso e agora é isso da imprensa também. É a história do jornalismo LGBT no Brasil, desde o começo dos anos 60 até chegar na era da internet. É a normatização daquilo que é normal pela natureza, mas a normatização para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Que as Sim, pessoas tenham sim, cultura, sim. porque essa história de perseguição, de preconceito, não tem nada a ver, né? Ah, Isso, sim. nós somos espiritualistas, aqui é uma emissora espiritualista, e nós falamos de amor, Aham. né? E todos os seres humanos merecem e devem ser amados e amar do jeito que quiser amar também, né? Sim, sim. Então, sobretudo, é muito importante que esses assuntos venham à tona. Aqui, eu particularmente, eu posso falar por mim, eu sou contra todo tipo de preconceito, racismo, Sim. perseguições, bullying, eu sou contra tudo aquilo que ofende e magoa. O amor só existe na luz e a luz não machuca ninguém, não é? Sim, Tudo que foge disso não pode ser chamado de busca espiritual. sim, é Então, verdade. as pessoas falam de amor pregando ódio, não dá, né? Ah, Então, é é, muito não. importante que vocês tragam essas temáticas e assuntos que mostram para as pessoas que sempre esteve aqui nos anos 30, nos anos 20, nos anos, Sim, sim. sabe? Desde a virada do século, já tinha lugares específicos, as pessoas não Sim. têm essa noção. Eu acho, isso que eu acho importante, é o que eu busco fazer nesse trabalho de memória, porque às vezes o Brasil é sempre o país sem memória, as Sem pessoas, memória. né, destroem tudo, e a cultura LGBT brasileira, ela durante muito tempo ela ficou subterrânea, né? Ninguém, as pessoas, exato, achavam que era uma coisa marginal, que nunca, não, ela sempre existiu, mas ela estava em outra esfera. Então é legal esses projetos, livros, tem muitos livros saindo, documentários, séries, coisas que vão resgatar a memória da cultura LGBT brasileira. Então eu estou muito interessado nisso, muito focado nisso. Existe um filme, Nós Somos o Nós Amanhã, somos o amanhã. que é um filme que parece que você se divertiu bastante. Mais ou menos. Eu sofri muito também. Foi um masoquismo, mas foi. Nós somos amanhã, então. É meu primeiro longa de ficção, meu Sei. terceiro longa e sendo o primeiro de ficção, que é baseado nas minhas memórias, mas aí, embora seja autobiográfico, não é um documentário, é uma ficção com personagens e tal, baseado nas minhas memórias lá nos anos 1980, né? Então, Representado por adultos são. fazendo crianças. Exato. A ideia é fazer um filme bem maluco, bem num ambiente meio onírico, de sonho, né? Uma coisa meio delirante, né? Uma proposta fantástica mesmo, mas sem ser infantil. Embora o filme fale sobre a Sim. infância, fale sobre o universo LGBT escolar nos anos 80 e sobre o bullying, né? Sobre, não só o Claro. bullying contra pessoas LGBTs, mas o bullying que todos os alunos não normativos sofriam e sofrem, né, até hoje nas Por escolas. cor, por religião, por Corpo, corpo, religião e comportamento, tudo. uma série de questões que quando você está na escola, né, é aquela coisa cruel. A escola é um microcosmo da sociedade adulta. Sim. Então ali você já aprende os preconceitos, você já sofre. Se você não está dentro de um padrão, você já é excluído. Bababá. Então, Criança não assim, nasce racista, preconceituosa, né? exato. E aí Ela é formada, ela é né? formada. Então as famílias, a escola, algumas religiões acabam doutrinando a criança a ter comportamentos né, de bullying, de comportamentos
ruins. E aí o filme fala muito disso, é um filme que eu escrevi, a primeira versão do roteiro foi escrita em 2002, daí eu fiquei anos mexendo, fazendo outras coisas, e esse projeto foi amadurecendo até que finalmente, em 2018 a gente filmou, foi filmado em 2018. Daí depois fui à luta para conseguir recursos para finalizar o filme, porque ele é um musical, tem mais essa ainda, né? Um musical. Então a gente precisava de muito dinheiro para a questão da trilha, regravar as canções, estúdio, técnica, foi tudo muito, mixagem. muito de mixagem. Então assim, aí enquanto eu estava no processo de conseguir dinheiro para finalizar, veio a pandemia, daí parou. Aí depois a pandemia arrefeceu, aí a gente conseguiu finalizar. Então o filme ficou pronto há um ano. A gente fala hoje, veio a doença, né? Veio. Veio a doença, que você sabe que quando a gente fala pandemia hoje e fala o nome da pandemia, é como se você pedisse para o YouTube derrubar, né? O YouTube derruba até a live. Ah, é? Não pode falar o nome da doença. Ah, que horror. E nem Bom, pandemia. então tá bom. Então na época, que essa época recente, essa coisa meio apocalíptica que a gente viveu, mas aí o filme, depois quando a gente conseguiu finalizar o filme, ele ficou pronto há um ano e desde então ele está passando por festivais, inclusive acabou de ser premiado no Digo, né, que é o Festival da Diversidade de Goiânia, ganhou 3 prêmios, foi muito legal. Agora eu acabei de voltar do Peru, em Lima, onde o filme foi convidado para participar do Outfest Peru. Ah, sim, eu conheço. Né, com o título de Nós Outros Somos El Mañana. E aí estivemos lá, foi muito maravilhoso, adorei. Aprendeu até o espanhol ali, ó. Eu cheguei lá falando portunhol, saí arranhando um pouco o espanhol, é fascinante. Inclusive, eu sempre quis aprender a língua espanhola, porque eu não falo, né, espanhol. Agora eu fiquei mais afim ainda. Agora você vai aprender. Eu quero, porque é tão legal, eu adoro a língua espanhola, o som, né, é muito legal ver as pessoas falando. Então foi muito, muito maravilhosa essa experiência em Lima. E o filme tá aí, o Nós Somos o Amanhã. Quem quiser saber mais, sigam a página do filme no Instagram, @Nós Somos o Amanhã. É o perfil do filme. Vamos lá. Você tem algumas histórias aqui também, né? O cinema que ousa dizer seu nome. Isso é um livro. É um livro. Cinema que ousa dizer seu nome. Tá. De onde veio isso? E também Traga os Cavalos Dançantes. O Traga os Cavalos Dançantes é mais antigo, ele é de 2008, é um livro jornalístico, porque na época eu trabalhava muito como jornalista, estava sempre escrevendo coisas, e aí eu bolei esse livro, que era um livro jornalístico sobre a casa noturna A Louca, que também era uma boate LGBT brasileira, paulistana, né? Que está aí, ainda existe, mas, enfim, está meio, né, em outra esfera, mas... foi muito importante esse lugar para a comunidade LGBT de São Paulo, para o pessoal LGBT que curtia rock. A Louca foi um lugar muito mágico, assim, entre 98 até 2010, mais ou menos. Aí eu fiz esse livro jornalístico sobre a casa, foi lançado em 2008. Aí depois, muitos anos depois, eu lancei esse outro livro, Cinema que Ousou Dizer Seu Nome, que também é um livro jornalístico, né? É um livro de entrevistas com cineastas brasileiros que fazem filmes LGBTs. Então também é esse o tema. E foi muito legal fazer esse trabalho. E depois esse livro deu origem a uma série que eu dirigi, chamada Cinema Diversidade, que também que aí é uma série documental, também com cineastas do Brasil todo, cineastas que recorrentemente trabalham questões LGBTs nos seus filmes. Inclusive essa série está disponível em alguma plataforma, agora eu não lembro qual, mas está em algum lugar aí no streaming. Cinema Diversidade, da Cigano Filmes. É importante que as pessoas tenham acesso à cultura, né? Sim. E a cultura ela é muito vasta, ela é muito ampla. Se você começa a limitar esse assunto, não, esse assunto é esquisito, esse assunto... Então... Se você começa a limitar, você não aprende sobre, né? Sim. Né? E às vezes acaba aprendendo da pior forma, né? Aprendendo da pior forma quando tem que enfrentar isso, né? Dentro de casa, dentro da própria família, quando tem que enfrentar esse assunto, aí a pessoa começa a tentar aprender, e é tão difícil aprender de uma vez, não é? Então, amor se aprende, né? Amor se aprende amando, e cultura se aprende adquirindo, né? Não tem outro jeito. E você tem que ter acesso às coisas, né? Talvez não sirva para você, não sirva para mim, não sirva para você, mas serve para o outro. Sim. O que não serve para o outro, não serve para serve para mim, não serve para você. Então, é uma questão de abrir o leque, né? Abrir a cabeça. Sim. E para a gente finalizar, nós temos um pouquinho de tempo. O que está faltando para as pessoas abrirem a cabeça nesse sentido?
Sobre a questão LGBT, você diz? Ou qualquer questão? Sobre essa questão LGBT também. Eu acho que hoje a gente vive no mundo todo, não só no Brasil, uma fase de muita intolerância, né? Em que as pessoas não querem abrir a cabeça, né? Elas querem pensar como elas pensam e querem que todo mundo pense igual a elas, né? Isso a gente vê nas redes sociais, né? As redes sociais é o auge disso, né? As pessoas brigam por causa disso. Ah, você não pensa como eu vou te bloquear. Ah, você falou isso, te odeio, né? Virou uma guerra. Então eu acho que o problema é que as pessoas não estão se respeitando, né? Não estão respeitando. Então Falta assim, empatia e tolerância. falta empatia e tolerância. As pessoas falam muito em empatia, mas não tem, né? É muito raro. Claro, algumas pessoas têm, eu estou generalizando, mas é muito raro você ver a verdadeira empatia. Então eu acho que falta empatia, tolerância e a velha máxima que meu pai falava, que eu acho muito legal, que é o direito de cada um termina onde começa o do outro, ou Exato. vice-versa. Então, assim, a coisa da liberdade de expressão é isso. Muita gente fala, ah, mas é liberdade de expressão, eu xingar o fulano. Não, peraí, existe um limite. Então, o limite é o quê? É isso, o direito de cada um termina onde começa o do outro, e vice-versa. Porque se você tem o direito de ofender o outro e o outro revidar, porque pode te ofender terrivelmente não, também. aí Aí é dá. guerra. É, Quer dizer, eu então. posso dizer o que eu quero, mas não posso ouvir. Então é dois pesos, duas medidas. E nessa coisa do LGBT, tem uma coisa que é, o que mal faz uma pessoa LGBT para outra? Nenhum, né? É aquela Então- história, se você está bem com a sua sexualidade, a sexualidade do outro não interessa, porque exato. vive e deixa viver, não é? Vive e deixa viver. Essa é a grande questão. Se você está Exato. bem com a tua religião, a religião do outro não importa, porque Exato. você está convicto na É. sua. Então a gente precisa ver, se está te incomodando, é melhor você fazer uma investigação mais profunda. Querido, Obrigado. gratidão, nosso papo podia ser muito longo, Sim, mas o tempo é sempre curto, acaba curto. né? E mais uma vez, gente, penere. O que fizer sentido para você, abrace. O que não fizer sentido para você, deixa onde está, porque o outro abraça. Respeito acima de tudo, amor como base, empatia. E ao invés de tolerância, aprenda a abraçar, a dar aconchego ao diferente. Então, que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma especial, hoje e sempre, e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, seja você quem for. Beijo no coração, até semana que vem.